Fala, mutantes! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aprender hoje a fazer a análise de variância, que é uma análise muito comum para quem faz pesquisa, trabalha com dados experimentais, onde a gente verifica se existe efeito do tratamento, ou seja, daquilo que a gente está estudando, sobre alguma resposta, né, sobre alguma coisa que a gente acredita que aquele efeito de tratamento vai alterar. Tá? No caso aqui eu trouxe um exemplo, um exercício para a gente, onde foram avaliados 4 tratamentos, ou seja, 4 tratamentos, estão descritos aqui os 4 tratamentos, sobre o número de pulgões. Os 4 tratamentos aqui são inseticidas. Então, basicamente, o pesquisador ele quer saber se esses inseticidas, que são os tratamentos, têm efeito sobre uma resposta, que no caso são o número de pulgões. Será que os inseticidas alteram o número de pulgões? É para isso que a gente faz a análise de variância, para saber se o efeito do tratamento é um fator que causa variância, ou seja, causa alteração nos resultados da resposta, que no caso é número de pulgões. Tudo bem? O experimento ele foi conduzido num delineamento inteiramente casualizado, né? O DIC é uma abreviação para delineamento inteiramente casualizado. E o que significa isso? Os tratamentos eles foram totalmente aleatorizados, sorteados nas unidades experimentais. Pensando que cada retângulo desse representa uma unidade experimental, percebam que a distribuição dos tratamentos e suas repetições, né, que no caso aqui cada tratamento foi repetido 6 vezes, percebam que tanto os tratamentos, né, quanto as suas respectivas repetições aí, foram distribuídos aleatoriamente nas unidades experimentais do experimento. Se a gente contar esses retângulozinhos aqui, a gente vai ver que tem 24 unidades experimentais, justamente porque a gente tem 4 tratamentos repetidos 6 vezes. 4 tratamentos vezes 6 repetições dá o N, N é uma letra que significa número de observações, dá o N então de 24. Então os tratamentos e suas repetições foram distribuídos aleatoriamente nas unidades experimentais, né? Nas 24 unidades experimentais desse experimento, tudo bem? Muito bem. Então vamos começar a fazer a nossa análise de variância. O primeiro passo é organizar esses dados, né? Para otimizar o nosso tempo, eu já trouxe esses dados organizados aqui embaixo. Eu só vou explicar para vocês como eu fiz. Não é obrigatório organizar os dados para fazer a análise de variância, mas eu recomendo que você faça isso porque ajuda muito a fazer os cálculos, facilita para o analista, para a pessoa que está fazendo a análise e ajuda, contribui para que ela não cometa nenhum erro. Tá? Então eu organizei dessa maneira, eu coloquei os tratamentos nas linhas e as repetições em colunas. Então o tratamento A, repetição 1, eu vim aqui no croquis, nessa representação, nessa ilustração do experimento, peguei o tratamento A, repetição 1 e coloquei o valor aqui no lugarzinho do tratamento A, repetição 1, tudo bem? A mesma coisa para o tratamento A, repetição 2. Estava aqui o valor do tratamento A, repetição 2 e coloquei de maneira organizada aqui na linha do tratamento A e fui fazendo isso para todos os valores, para todas as unidades experimentais até a última, que seria o tratamento D, repetição 6. Vejam que eu vim aqui, peguei o tratamento D, repetição 6 e coloquei o valor aqui no lugar do tratamento D, repetição 6. E já aproveitei também para calcular os totais. Os totais são nada mais, nada menos do que somas. Percebam que eu peguei as repetições do tratamento A, todas as 6 repetições, e somei e deu esse valor aqui de 16.062. Fui fazendo isso para todos os tratamentos, até o último tratamento, tratamento D, somei as 6 repetições, deu 2.927. Tudo bem? E aí sim, nós estamos prontos agora para começar a realizar a nossa análise de variância. O segundo passo, que é o passo mais trabalhoso, é calcular as somas de quadrado. Não é difícil, tudo bem, pessoal? É só um pouco trabalhoso. Nós vamos fazer junto, vai ficar claro para vocês. E uma vez com as somas de quadrado na mão, calculadas,
vai ficar muito fácil da gente montar o quadro da análise de variância. A soma de quadrado total, pessoal, ela é obtida pelo somatório das observações menos a média de todas essas observações. E a gente vai fazendo isso do tratamento 1, I representa tratamento, vamos fazendo isso do tratamento 1, repetição 1, J representa as repetições aqui no caso, então nós vamos somando do tratamento 1, repetição 1, até o último tratamento, última repetição. Então eu vou pegar todos os valores desse experimento, primeiro tratamento, repetição 1, até o último tratamento, última repetição, menos a média de todos os valores elevado ao quadrado. Veja só como é que fica. Vou abrir o parênteses. Então vou pegar tratamento 1, repetição 1, que seria o tratamento A, repetição 1. Vou colocar o valor aqui, né? E vou fazer menos a média de todas essas observações, que seria esse X com esse tracinho em cima, que é o símbolo da média. Para facilitar, para a gente calcular a média de todas essas observações de uma maneira fácil, rápida, eu vou usar aqui o Excel. Então, eu copiei os valores lá do nosso editor de texto, colei aqui no Excel e vou usar uma função do Excel chamada média. Agora sim. Vou usar uma função do Excel chamada média, que é uma função que facilita para a gente calcular a média de todas essas observações. Se você não sabe mexer no Excel, ou não gosta, não tem familiaridade, não tem problema. Pega a sua calculadora, soma esses 24 valores, divide por 24, que você vai obter essa média de 1153. Então vou colocar aqui a nossa média das observações, 1153. Fecha o parênteses, eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado, agora sim. Mais, vamos então agora para o tratamento 1 ainda, que seria o primeiro tratamento, no nosso caso tratamento A, só que agora repetição 2. Então está aqui o valor do tratamento A, repetição 2, seria a nossa segunda observação. Temos que fazer para as 24 observações. Então, segunda observação aqui, 2.687 menos a média de todas as observações que a gente já calculou, que está aqui, que é 1.153. Tudo bem? E vamos fazendo isso aí. Pessoal, o que está aqui dentro do parênteses, né? Fecha o parênteses e eleva ao quadrado, isso aqui chama desvio ao quadrado. É quanto uma observação se desvia, né? Se distancia da média elevada ao quadrado. Nós vamos fazer 24 desvios desse elevados ao quadrado. Então, o primeiro desvio é para calcular o desvio da primeira observação com relação à média ao quadrado. O segundo desvio ao quadrado, mesma coisa, é para calcular o quanto a segunda observação se distancia, né, se desvia da média elevada ao quadrado. Isso vai retornar para a gente a soma de quadrado total, que é nada mais nada menos que a variância total do experimento. E a gente vai fazendo isso até a última observação, que é 619, menos, vou colocar aqui, menos a média, que é 1.153, e não esquecendo de elevar ao quadrado. Tudo bem? Vocês entenderam? Então a gente tem que fazer 24 desvios ao quadrado. Aqui eu ilustrei só com 3, né, mas os outros estão aqui dentro. Você vai ter que fazer isso 24 vezes, com as 24 observações, todas elas menos a média elevada ao quadrado. Tudo bem? Feito isso, somando, vai dar um valor alto, aqui no nosso exemplo, no nosso caso, de 19.497.523,96. Maravilha, resolvemos a parte mais trabalhosa, que é a soma de quadrado total. Vamos agora resolver a soma de quadrado do tratamento e depois fica facinho para a gente montar o nosso quadro da análise de variância. A lógica aqui, para interpretar essa fórmula da soma de quadrado do tratamento, é a mesma lógica da soma de quadrado total. A única diferença agora é que nós temos que trabalhar com os totais dos tratamentos, ao invés de trabalhar com as observações igual a gente fez antes. Então nós vamos trabalhar com esses valores aqui, e como que nós vamos fazer?
é o total do tratamento 1 menos a média dos totais elevado ao quadrado. E a gente faz isso do total do tratamento 1, que é o nosso tratamento A, até o último tratamento, e depois divide por J, que é o número de repetições. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que faz. Primeira coisa então é calcular a média dos totais dos tratamentos. Vou copiar, vou usar o Excel para fazer isso. Vou colar aqui os valores, então são os totais dos tratamentos, que é o somatório das repetições de cada tratamento. E vou tirar a média. Vou usar a função do Excel aqui, a função média, para me ajudar a calcular a média desses totais dos tratamentos. Repito, se você não quiser usar o Excel, é só somar na sua calculadora esses 4 valores e dividir por 4. Tá? No caso aqui, então, a média deu 6.921. Então, vou colocar aqui 6.921. Essa é a média dos totais dos tratamentos. Então, agora eu pego o primeiro total para fazer o primeiro desvio ao quadrado. Abro parênteses, 16.062 menos a média, fecho parênteses e elevo ao quadrado. Mas, como vão ser só 4 desvios ao quadrado, eu vou fazer todos, tá bom, pessoal? Mais o total do segundo tratamento menos a média dos totais dos tratamentos, né? Mais, abrindo parênteses, agora o total do terceiro tratamento. Claro, né, pessoal, se você tiver mais que 4 tratamentos, tiver, sei lá, 5, 6 tratamentos, você vai ter mais desvios ao quadrado. Se tiver 6 tratamentos, são 6 desvios ao quadrado. No nosso caso aqui são só 4. Tá? Então, o total do terceiro tratamento, menos a média dos totais ao quadrado. Estamos quase terminando. Mais, abro parênteses, né, o total do último tratamento, menos a média dos totais dos tratamentos. Depois que somar todos esses desvios ao quadrado, temos um divisor dividido por J, que é o número de repetições, que no nosso caso é igual a 6. Executando todas essas continhas aí, estou fazendo aqui de cabeça bem rápido. Brincadeira, pessoal, eu trouxe esses valores pré-calculados. O resultado é 18.906.774,06. Acho que nem precisa de tanta precisão, assim, tanta casa decimal, porque o número é bastante grande. Casa decimal é uma questão de bom senso, né? Quando o número é pequeno, faz mais sentido ter bastante casa decimal. Quando o número é grande assim, não precisa ter tanta casa decimal, mas tá aí com 2 casas decimais, de maneira bastante precisa, esse resultado. Tudo bem? Terminando as somas de quadrado, vamos para o terceiro passo aqui, pessoal, e último passo, que é montar o quadro da análise de variância. Eu deixei para montar a tabela, tudo com vocês aqui junto, passo a passo, para que não fique dúvida, vocês entendam certinho como é que faz isso. Então, vou colocar bastante linha, bastante coluna aqui na minha tabela. As linhas e colunas que eu não for usar, eu apago depois, tá bom? A primeira coluna, pessoal, é FV. Às vezes em alguns livros vocês encontram também CV, é sinônimo, tá? Significa FV, fontes de variação, e CV, causas de variação. Sinônimos significam a mesma coisa, significa então quais são os fatores que causam variação nos dados. No nosso caso aqui, nesse tipo de experimento, é só o tratamento e o resíduo. O resíduo é a variação natural, né, dos dados. Quando a gente principalmente trabalha com experimentos biológicos, é claro, a gente tem variação entre indivíduos e tem variação de dados. A análise de variância, como o próprio nome sugere, a gente quer analisar a variância desses dados, né? A gente quer saber o que provoca a variância desses dados. Será que é o tratamento, que no nosso caso aqui é o inseticida, ou será que a variação nos dados é uma obra do acaso, uma variabilidade natural, então, portanto, eu devo concluir que não existe efeito de tratamento. É para isso que serve a análise de variância. Será que é o tratamento ou será que é o resíduo que altera, que provoca diferença nos resultados do experimento? É para isso que a gente faz a análise de variância. Eu vou colocar aqui na terceira linha o total. Total ele não é fonte de variação, só temos aqui nesse caso tratamento e resíduo, mas ajuda a gente a calcular a análise de variância. O total seria a soma
dessas duas fontes de variação. Muito bem? Vou centralizar aqui essa tabela para ficar com os valores bem bonitinhos. A segunda coluna da análise de variância é a coluna GL, que é uma abreviação para graus de liberdade. Aqui tem a ver com o tamanho da sua pesquisa, o tamanho amostral dos dados. Percebam que o grau de liberdade total desse experimento é 23. Por quê? Vejam só, o número de observações, ou seja, o N, é 24. Para eu calcular o grau de liberdade total, eu tenho que fazer N menos 1. Então, 24 menos 1, 23. Para tratamento, a mesma coisa. Quantos tratamentos nós temos? Temos 4 tratamentos. Menos 1, 3. E como eu calculo o grau de liberdade do resíduo? Lembra que eu falei para vocês que o total é a soma dessas duas fontes de variação? Então, qual é o número que eu tenho que somar no 3 para dar 23? É o número 20. Ou se vocês preferirem, fica até mais fácil de pensar, 23 menos 3 dá 20. Tudo bem? Lembrando, o total não é fonte de variação, é a soma dessas duas fontes de variação, tratamento e resíduo. O total está aqui para ajudar, para facilitar para a gente calcular o resíduo por diferença. Total menos tratamento dá resíduo. Muito bem. Terceira coluna da análise de variância é a coluna SQ, soma de quadrado. A gente já calculou previamente. A soma de quadrado total é 19.497.523, como eu coloquei aqui. E a soma de quadrado do tratamento é 18.906.774,06 e vou colar aqui. Para calcularmos a soma de quadrado do resíduo, basta fazer a diferença, que seria a soma de quadrado do total, menos a soma de quadrado do tratamento. Então vou novamente lá no Excel, para facilitar para a gente esses cálculos. Eu vou colar aqui embaixo, então, soma de quadrado do tratamento e a total. Então, por diferença, vamos obter o resíduo. Total menos tratamento. Temos aqui a soma de quadrado do resíduo, que é 590.749. 590.749,9. Muito bem. Próxima coluna, coluna QM, quadrado médio. O quadrado médio é fácil de se obter, é só pegar a soma de quadrado e dividir pelo grau de liberdade. Então eu vou fazer isso para tratamento e para resíduo. Novamente vou lá no Excel para facilitar as contas para a gente aqui na hora de fazer a conta. Então eu vou pegar aqui a soma de quadrado do tratamento e dividir pelo seu respectivo grau de liberdade, pelo grau de liberdade do tratamento. Está aqui o quadrado médio do tratamento, que foi 6.302.258. 6.302, acho que 258, é isso? Isso, 258. E agora vamos calcular então agora o QM do resíduo. Vamos lá para o Excel. Então, a soma de quadrado do resíduo dividida pelo grau de liberdade do resíduo deu aqui um número 29.537. 29.537, vírgula o quê? Deixa eu dar uma olhadinha. 0,5, arredondando. 0,5, tá ótimo. Quadrado médio total, não vou calcular. Por quê? Porque eu não preciso mais do total, ele estava aqui só para me ajudar a calcular o resíduo por diferença. Já tenho um resíduo, então eu não preciso mais do total. Tá? Vou apagar essas colunas aqui que eu não vou usar. A próxima coluna é a do F-Calc, F calculado. E eu obtenho esse F calculado dividindo o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do resíduo. Por que eu faço isso? O F calculado é uma informação que nos diz quantas vezes o efeito do tratamento é maior que o efeito do resíduo. Percebe? Se a gente quer saber se existe efeito de tratamento ou não, eu quero saber o que altera o meu resultado, o que está provocando o resultado do meu experimento. É o tratamento ou
qualquer outro fator que não é o meu tratamento, né? Existe efeito de tratamento? Ele é forte com relação às outras forças que estão atuando no resultado desse experimento? Então o F calculado é isso, é quantas vezes o tratamento é maior que o resíduo. Então eu tenho que pegar o quadrado médio do tratamento e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Vou copiar esses dois valores, novamente vou lá no Excel para facilitar os cálculos. Então vou colar aqui esses dois valores, vou pegar o quadrado médio do tratamento e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Temos aí o nosso F calculado, 213,4. Notem então que o tratamento ele é bem maior que o resíduo. Mas para a gente poder inferir que existe efeito de tratamento, a gente precisa comparar esse F calculado com o F tabelado. E eu vou usar um alfa de 5% de probabilidade de erro. Aonde eu encontro esse F tabelado? Como o próprio nome sugere, é um valor de F que você vai encontrar numa tabela, né? E essa tabela que eu vou usar é uma tabela que tem valores pré-calculados, considerando uma significância de probabilidade de erro de 5%. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês fazerem download dessa tabela, onde vão ter muitos valores, né, nessa tabela, vários valores de F tabelado. E eu vou ensinar vocês agora como encontrar o valor de F tabelado específico para o seu caso, né, dando o exemplo aqui do nosso exercício. No nosso exercício, o grau de liberdade do tratamento é 3, então, portanto, eu olho na coluna 3. Tudo bem? Então, olhem para esse F tabelado, que vocês vão conseguir fazer download usando o link da descrição do vídeo. Olhem para essa tabela cheia de valores e para encontrar o valor correto para o seu caso, para a sua pesquisa, você vai olhar na coluna respectiva ao grau de liberdade do seu tratamento. No meu caso aqui é 3, então eu vou olhar na coluna 3. Se o grau de liberdade do seu tratamento for outro, sei lá, 5, então você olha na coluna 5. Tudo bem? Eu vou olhar na coluna 3 e quem determina a linha aonde olhar nessa tabela de F tabelado é o grau de liberdade do resíduo, que no meu caso aqui, no nosso caso desse exercício, é 20. Então, olhando na coluna 3, linha 20, eu pego a intersecção da coluna 3 com a linha 20, porque no nosso caso são esses os valores, eu encontro um F tabelado de 3,10. E por que é importante eu ter esse valor de F tabelado? Ele é a minha referência para eu fazer as conclusões dessa análise de variância. Vejam só, se o F calculado for igual ou maior que o F tabelado, existe efeito de tratamento. Vamos olhar o nosso caso. Olha só, se o F calc for igual ou maior que o tabelado, existe efeito de tratamento. Olha o nosso caso, 213,4, que é o F calculado. Ele é maior que 3, que é o F tabelado? Sim, né? Claro, muito maior. Então, existe efeito de tratamento. E o inverso se aplica. Tudo bem? Se o F calculado for menor que o F tabelado, aí você vai concluir que não existe efeito de tratamento. Mas no nosso caso, o calculado foi bem maior que o F tabelado, então eu posso concluir que existe efeito de tratamento. É claro que quando eu afirmo isso, né, existe uma probabilidade de erro de 5%, no caso aqui até menor que 5%, porque o F calculado foi bem maior que o F tabelado, então uma probabilidade de erro bem menor do que 5%. Então a gente afirma que existe efeito de tratamento. Certezas absolutas não existem na ciência, né, pessoal? Tudo bem? Legal, pessoal. Finalizamos a nossa análise de variância. Se eu estivesse fazendo uma análise completa desse experimento, o próximo passo agora seria realizar um teste de comparações de média para estudar esse efeito de tratamento. A análise de variância ela simplesmente nos diz se existe ou não existe efeito de tratamento. Quando não existe efeito de tratamento, tudo bem, acabou ali, morreu ali, você conclui que não tem efeito de tratamento. Mas quando há efeito de tratamento, como nesse caso, o próximo passo, a próxima etapa aqui, seria realizar um teste de comparações de médias, calcular as médias desses tratamentos
e realizar um teste de comparações de médias para estudar esse efeito de tratamento. Qual tratamento será que é diferente de qual? Porque mesmo existindo efeito de tratamento, às vezes 2 tratamentos podem provocar o mesmo resultado e esse efeito de tratamento está na diferença não entre o A e o B, mas talvez entre o A e o C, quem sabe? Então tem que comparar esses tratamentos para estudar esse efeito de tratamento, para saber qual tratamento é diferente de qual. Quando a gente faz a análise de variância, a gente só sabe que existe efeito de tratamento, mas não sabe diferenciar qual tratamento é diferente de qual. A gente sabe que tem tratamentos diferentes ali, mas precisa fazer um teste de comparações de média. No caso desse experimento, caberia bem um teste de Tuck. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, para uma próxima aula. Espero que até aqui vocês tenham entendido, tenham gostado, tenha ajudado vocês. E se ajudou, pessoal, eu peço que, por favor, deem um like, curtam esse vídeo e também compartilhem ele com pessoas que vocês acham que podem ter interesse nesse assunto. Muito bem, pessoal. Meu nome é Gustavo Policarpo, sou professor com orgulho e essa é a Escola X. Valeu!